Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nosso curso de geometria plana. Hoje eu vou falar de triângulos retângulos, tá bom? Então, para começar, vamos aqui, né, lembrar o que é que vem a ser um triângulo retângulo. Então, um triângulo ele vai ser retângulo se um de seus lados é um ângulo reto, tá? E aí a gente tem os elementos desse triângulo, né? Então, aqui, ó, o cateto, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. A gente vai dizer algumas horas que é o lado, né, o lado AC, ou o comprimento desse lado, tá? Depende do contexto. E os lados adjacentes ao ângulo de 90 graus, a gente chama de catetos, ok? E aí, se eu der uma viradinha nesse triângulo, né? Eu virei ele aqui, né? Coloquei ele de cabeça para baixo e tracei a altura. A altura, ela é essa aqui, seria a altura relativa à hipotenusa, tá? E a gente vai ter, né? Aqui, ela vai dividir aqui ao meio, né? Aqui fazendo um ângulo de 90 graus. A gente tem esse lado aqui M, que é a projeção do cateto C na hipotenusa, e aqui a gente tem a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, tá? Então aqui está o M e o N, tá? Então nós temos esses elementos aqui no triângulo retângulo que são bem importantes, tá bom? E o que que é importante aqui, ó? Vamos ver algumas propriedades. Então aqui de novo eu estou com daquela mesma figura, né, dele deitado. E aí eu pego a altura aqui, ó, e aí eu passei a altura, eu quebrei meu triângulo em duas partes, tá? Então, o que que acontece? Aqui é 90 graus, certo? E aqui eu tenho, né, um... Aqui eu tenho 90 graus, e aqui eu tenho que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo desse, porque aqui é o lado B. Então, eu tenho ângulo, ângulo, certo? Então, por semelhança de triângulo, esse triângulo é semelhante a esse. E quando eu corto aqui, esse é de 90 graus e esses dois aqui são congruentes, é o mesmo, né? Eles são congruentes, esses ângulos. Então, a gente tem, por congruência ângulo-ângulo, a gente tem que esses três triângulos, eles são semelhantes, tá? E essa semelhança de triângulo, a gente vai ter algumas propriedades. Mas antes disso, deixa eu pegar uma canetinha aqui. É só para vocês lembrarem, ó. Esse lado aqui B, vamos lá pela hipotenusa, né? Então, essa hipotenusa, ela é correspondente, ela é equivalente a essa, né? E essa é equivalente a essa, tá bom? Deixa eu pegar aqui, apagar aqui, né? Ficou meio feinho, gente. Mas a gente arruma. Aqui, certo? Além disso, a gente tem aqui, ó, essa base aqui, ó, esse C, ele vai ser equivalente a esse lado M, que é equivalente a esse lado H, tá? Que é o que está entre esses dois ângulos, né? Aqui. E esse lado, ele é equivalente a esse e a esse, né? Então aí a gente tem a equivalência aí, que também ficou bem feinho, mas a gente vai tentar fazer de novo, né? Fazer essa reta minha tá bem torta, mas tudo bem. Foi mal. Ok? Então nós temos isso aqui. Nós vamos precisar disso, tá? Então o que que acontece? Se eu olhar aqui, né, eu pegar esse lado, ele é congruente a esse. Então, esse com esse, e aí eu pego agora a hipotenusa. Então eu estou comparando eu estou fazendo a razão desses dois. Então se eu pegar essa hipotenusa com essa,
Então, essa razão tem que ser igual à razão das duas hipotenusas. Então, a gente tem aqui, ó, B sobre N tem que ser razão B sobre A sobre B. E aí eu multiplico o B para lá e o N para cá, eu tenho que B ao quadrado é igual a AN, tá bom? E aí, voltando, se eu pegar agora no triângulo pequeno e aqui, a gente consegue a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, o C, é, esse daqui, ele é, esse aqui, ele é congruente ao M, certo? E esse A, ele é semelhante, ele está na mesma razão que a hipotenusa C, né? Então, eu peguei esse com esse, e aí eu vou ter, multiplico o cruzado, deu B ao quadrado é igual a MC, tá? Continuando, agora aqui se eu pegar agora o H com o N, né? Eu comparando esses dois aqui, eles são congruentes. Isso tem que ser igual ao M com N, tá? Então eu peguei esse com esse, né? São equivalentes, então tem que ser iguais, porque a gente está comparando eles, né? Porque é semelhantes, então eu tenho H ao quadrado é igual a MN. Outra propriedade, agora eu vou comparar aqui o B com H. Então aqui, ó, B com H, né? Tem que ser igual ao A, que é a hipotenusa, com C. Então eu tenho BC é igual a H. E aqui a gente vai agora comparar os catetos, né? O B com o N e o C com H, né? Então eu tenho essa identidade. E agora esse pequeno aqui é o C com M e o B com N, né? Com H, desculpa. Então eu tenho essa outra propriedade, tá? Então é só fazer aqui. Aqui a gente vendo que esses três triângulos são semelhantes, a gente consegue essas identidades, tá bom? E isso vai ser útil para provar o lindo e belo Teorema de Pitágoras, né? Eu já provei o Teorema de Pitágoras para vocês usando área, né? Então, área a gente vai ver só lá no final do curso. Então, eu teria que provar tudo até chegar à área para depois usar daquela demonstração. Então, aqui eu vou fazer uma demonstração que só usa o que a gente já estudou, tá bom? Então, aqui, ó, Teorema de Pitágoras, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Então, só relembrando, né, eu vou usar a mesma nomenclatura que eu usei anterior, do triângulo retângulo, né? Então, eu vou aqui usar a hipotenusa é A, os catetos é BC, tá? E vou usar a mesma nomenclatura MN aqui, que a gente tem usado, tá bom? Então, usando isso, a gente tem essas equações, né? Isso aqui é um resumo dessa anterior. Então, eu vou usar elas. Então, se eu usar essa primeira e essa segunda, ó, b ao quadrado é igual a A vezes N. C ao quadrado é igual a vezes M, né? Eu vou somar essas duas equações. Se eu somar dos dois lados, vai ficar b ao quadrado mais c ao quadrado, né? A soma do quadrado da hipotenusa vai ser igual a AM mais AN. Gente, aqui eu tenho o A, né? Nos dois termos, eu posso colocar ele em evidência, tá? Então eu coloco A em evidência e olha que legal. Aqui apareceu M mais N. Se vocês for olhar aqui, ó, no triângulo, lá no desenho anterior que nós tínhamos, aqui, ó, M mais N é o A inteiro, tá? Então aqui, ó, eu posso trocar o M mais N pelo A inteiro. Então aqui trocando, vai ficar o quadrado da hipotenusa, que é A, é igual à soma do quadrado dos catetos. E temos aí o nosso teorema de Pitágoras usando apenas semelhança de triângulos, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, boa tarde, bons estudos e até a próxima.